Jaircy Carvalho Esporte, se inscreva, tá bombando, tá legal. Aqui é um programa dedicado à China Azul. Falamos das outras equipes, naturalmente, com todo respeito e carinho. Mas o carro-chefe desse programa é a China Azul, é o cabuloso. Gente, empatar com o Mirassol na casa dele não é nada absurdo. O Mirassol está invicto lá desde o ano passado. O que é absurdo é ver que o time do Tite não tem corpo, não tem alma, não tem futebol, não tem tabela, não tem drible, não tem gol. Isso é que é. Horroroso esse time do Tite. Um time sem estrutura. Tudo que o mister Leonardo Jardim deixou pronto ano passado, que era só ele colher esses frutos, ele jogou no lixo. Ele desfez os pilares do time, Lucas Romero e Lucas Silva. O Lucas Silva estava na reserva, sai Lucas Romero e entra Lucas Silva. Ele não está botando os dois juntos mais. Horroroso. O filho dele dando instrução, o filho dele, que eu já disse, não tem história nem histórico no futebol para ser auxiliar técnico. É esse bando que está em campo. É preciso que o presidente Pedro Lourenço enxergue isso. O vice-presidente Pedro Júnior tem que demitir o Tite. Não é pelo resultado de hoje. Um empate contra o Mirassol lá é um resultado bom diante do que o Mirassol faz dentro da sua casa. O Flamengo não ganhou lá, o Palmeiras não ganhou, o Cruzeiro não ganhou, tudo certo. É um resultado absolutamente normal. O que não é normal é o péssimo futebol apresentado pelo Cruzeiro. Isso não é normal. Não tem como ser normal uma coisa dessa. Não tem como. Olha, dá uma lida aí nas mensagens, privilegiar o nosso telespectador um pouquinho. Cabo BH, chegou o Tite, tirou o Lucas Silva e colocou o Gerson. O time do Cruzeiro acabou. Um cara que custou 30 milhões de euros e que não joga, futebol para valer 30 milhões de euros. Tite não dá mais, Felipe Rodrigues. Meu amigo. O Elton Jones, Pedrinho é culpado e a torcida passa pano. Quando o Jardim foi embora, deveria ter trazido um treinador estrangeiro. Porque no Brasil os técnicos são ultrapassados. Concordo com você plenamente, exceto do Dorival Júnior e o Renato Gaúcho. Agora, empatar em Mirassol, tudo certo. Qualquer um pode empatar lá porque é um time muito bem treinado. O problema é a forma de jogar. O Cruzeiro não está jogando nada. Se fosse derrotado, empatou, ganhou um ponto. Primeiro ponto no Brasileirão. Mas a questão não é essa. É não jogar bem. O time não tem nada, não tem corpo, não tem alma, não tem nada. Jaziel Fernandes, Sinisterra também, um bagre. Meu amigo, tá difícil. Gente, ele tá matando o Caio Jorge. Caio Jorge só faz gol de pênalti. Ano passado, quase não batia pênalti. Quando batia, até errava. Mas fazia gol, porque o time tabelava, tocava, driblava. O Regis agora chegou tranquilo. Regis, seja bem-vindo. Você acompanhou, o Cruzeiro acompanhou o primeiro tempo do Atlético também. O que eu disse é o seguinte, Regis, empatar com o Mirassol na casa do Mirassol não é nenhuma aberração. É absolutamente normal. O Flamengo não ganha lá, o Palmeiras não ganha. O Mirassol está invicto há um ano lá dentro. No Brasileirão não perdeu para ninguém, desde o ano passado. A questão é, o Cruzeiro conseguiu empatar jogando futebol abaixo de qualquer crítica. Um time sem corpo, sem alma, sem tabela, sem drible, sem toque, sem gol. É um time que fica ao Deus dará e o que a gente vê é o Titinho, à beira do campo, dando instrução ao jogador. Regis, é o fim do mundo. Boa noite, Jaircy. Boa noite, Calvoso. Boa noite a quem nos assiste. O time não evoluiu. O que tem que... O de positivo hoje é não ter perdido. Ter garantido um pontinho e tal, mas não houve evolução nenhuma. Tanto que o Cássio trabalhou muito mais do que o Walter, certo? E o jogo para o Mirassol estava tranquilo. O empate do Cruzeiro foi num pênalti, um pênalti, foi pênalti mesmo, mas aquela coisa que não foi uma construção, não foi uma pressão do Cruzeiro para cima do Mirassol que provocou o pênalti, Então não houve evolução. Agora tem um detalhe, Jaircy, que eu achei mais grave ainda. Teve um gol do Mirassol que foi anulado. O cara estava muito impedido. Não era pouco impedido, não. Era muito impedido. Eu acho que a CBF tem que deixar o Bandeira lá num gancho violento. Porque precisou de chamar o VAR para mostrar o impedimento. Os jogadores do Cruzeiro não reclamaram do impedimento, Jaircy. Tem esse detalhe. E mais ainda, Regis? O cruzamento chegou na área de uma maneira tranquila, o cara chega, porque ele estava impedido. Mas a zaga parece que, deixa a bola passar aí, tá tudo certo. Se dependesse da reclamação dos jogadores do Cruzeiro, o VAR não seria chamado, Jaircy. E é um absurdo, porque o pênalti, o impedimento era muito claro.
Isso demonstra o quê? O time está desanimado, cara. O time não comprou a ideia do treinador. O time não está com alma, o time não está com garra, certo? É preocupante isso. Quando um time leva um gol e numa situação irregular tão clara como aquela, e ninguém reclama, é sinal que ninguém está aí para nada, cara, sabe? Eu achei isso muito preocupante hoje. Muito, porque na hora do lance, eu falei, gente, foi impedido aí. Na hora da televisão, deu para ver. O narrador falou que, gente, não foi gol, não, estava impedido. Tal. Aí precisou de chamar o VAR. Mas os jogadores do Cruzeiro ficaram ali, impávidos, sem reclamar. O próprio pênalti, o árbitro estava em cima do lance, não deu porque não quis, teve que ir no VAR. Quer dizer, o Arnaldo César Coelho, quando lançaram o VAR, ele tá até aqui essa semana, vai vir, vamos fazer um churrasco para ele aqui em casa sábado. O Arnaldo, lá quando lançaram o VAR, lá atrás, ele veio aqui em casa e falou, Jaci, vão acabar com o futebol, sabe por quê? Nenhum árbitro mais quer ter responsabilidade, vão jogar tudo pro VAR. E é o que acontece, o pênalti é em cima dele, é na cara dele, foi pênalti, mas ele precisa ir ao VAR para não ter a responsabilidade. Agora, Regis, os pilares do Cruzeiro eram Lucas Silva e Lucas Romero, um ao lado do outro, dois cães de guarda, cobrindo os laterais e cobrindo a defesa. O Cruzeiro quase não tomava gol. Hoje, o que o Tite faz? Ele barra o Lucas Silva para o Gerson jogar e deixa o Lucas Romero em campo. Quando ele muda no segundo tempo, ele tira o Lucas Romero e põe o Lucas Silva. Ou seja, ele destruiu, né, a maior força que o Cruzeiro tinha defensiva, que eram esses dois leões, cães de guarda, né? O time do Cruzeiro é um time que fez um gol no contra-ataque e mais nada, né? Se a gente analisar o primeiro tempo, o Mirassol, quando o Mirassol tomou o gol, o Mirassol estava massacrando, né? Foi injusto ele tomar aquele gol de contra-ataque, mas é o futebol. O futebol acontece. Agora, contra-ataque também é uma tática, né? É lamentável o que está acontecendo com o Cruzeiro, que esse cara conseguiu destruir o Cruzeiro em 30, 40 dias ele destruiu tudo que o Mister deixou, né? Para botar o Gerson, que ele mandou contratar, por 30 milhões de euros para jogar. E o Gerson, eu sempre disse, você disse, é um jogador bom de meio campo? Não passa disso. Não é um cara que põe uma camisa como uma Almada e fala assim, vou ganhar título. Vocês correm para mim que eu vou ganhar o título. Como a Almada ganhou no Botafogo, como a Arrascaeta ganha no Flamengo. Sabe? Então, fica difícil, Regis. Não dá para defender um cara como o Tite. A torcida está toda indignada, todo mundo fala, manda embora, o resultado não importa. Eu acho que já deu, tá, pessoal? Mesmo com esse empate do Cruzeiro hoje contra o Mirassol, eu sinto que já deu. O time do Cruzeiro é uma completa bagunça dentro de campo. Esse comentário aqui tem um oferecimento da Nuve, energia solar por assinatura, para você economizar até 25% de desconto na sua conta de energia. É muito simples, você vai baixar o aplicativo da Nuve Energia Solar, faz o seu cadastro e pronto, você já começa a economizar até 25% na sua conta de energia, sem instalação de painel solar, sem quebradeira, sem obra, simplesmente porque a Nuve manda energia solar para a CEMIG e a CEMIG manda energia elétrica para sua casa. Nessa transação, você economiza até 25% com a Nuve Energia Solar por assinatura. Galera, é o seguinte, eu tô muito preocupado, a verdade é que joga um banho de água fria no torcedor. Hoje, mais uma vez, o Cruzeiro foi mais do mesmo. Mais do mesmo. Qual foi a melhora? Qual foi a evolução? Qual foi a correção que nós tivemos hoje? Nenhuma. Com 10 minutos do primeiro tempo, o Cássio já tinha salvado o Cruzeiro em 2 oportunidades. Com 10 minutos, o Mirassol já tinha criado 3 chances claras de gol e acabou não convertendo, né? O Cruzeiro conseguiu ali fazer o seu 1-0, numa jogada que o Romero arranca, consegue achar ali o Caio Jorge, né? Foi o Caio Jorge, né, que ajeitou a bola pro Wanderson, alguma coisa mais ou menos assim. O Cruzeiro conseguiu, né, fazer 1-0. Cara, pega o primeiro tempo. O Cruzeiro não joga, por mais que tenha feito gol, a marcação do Cruzeiro é extremamente frouxa. Se os zagueiros do Mirassol ficarem 10 minutos trocando passe de um pro outro, os jogadores do Cruzeiro ficam parados assistindo. Não tem aquela marcação na saída de bola, talvez hoje tenha sido até uma recomendação. Agora repara,
O Mirassol vai trocando passes, todo mundo que recebe a bola consegue receber, fazer o giro, levantar a cabeça e não tem ninguém do Cruzeiro perto. A marcação do Cruzeiro acabou. A marcação do Cruzeiro morreu. A exceção que eu posso falar aí que marca pra caramba é o Romero. Mas olha o espaço, olha a liberdade, olha como o Cruzeiro deixa o adversário à vontade para poder jogar. Em todo o jogo isso acontece. Cara, o futebol do Cruzeiro, eu venho repetindo isso, é um futebol extremamente pobre, sem ideias, sem tática, sem variação, sem mudança de planos. O Cruzeiro hoje continua sendo o time que a estratégia é o João Marcelo ficar tocando a bola pro Fabrício Bruno ou alguém dar uma bica pra frente. Hoje nós tivemos umas 2, 3 situações que o Cássio pega a bola, dá uma bica lá pro outro goleiro. E aí quando vai fazer a alteração, o Tite mata o time do Cruzeiro. Ele mata o time do Cruzeiro nas alterações. Hoje nós tivemos, por exemplo, ali, o Gerson sai, o Cruzeiro sai o Gerson para entrar Matheus Henrique. Sai o Wanderson para entrar o Sinisterra. O Sinisterra também, cara, ele machucou de novo no final do jogo aí. Eu não sei se é vantagem pro Cruzeiro continuar com o Sinisterra não, tá? A gente sabe que o cara quando tá lesionado, né, você não pode fazer do jogador, mas assim que voltar, dá um rumo. Não sei, porque não dá para contar com o atleta, né? Não dá para poder contar. O William, quando ele não joga, joga o Fagner. O William tá mal, o Fagner tá mal. Quando o Fagner joga, parece que é o William que tá jogando. Quando o William joga, parece que é o Fagner. Os dois muito mal. Então, eu de verdade, eu não sei o que fazer. Um futebol pobre do Cruzeiro, um time desorganizado, um time sem motivação. A gente falou aqui, cara, tava 2-2, né? Ainda tinha mais uns 4 minutos de jogo. Um lateral pro Cruzeiro, o William foi caminhando, cobrou lateral. Isso mostra muito, fala muito sobre vontade. O Cruzeiro continua sendo a equipe que no segundo tempo morre fisicamente, morre o futebol e vira uma completa bagunça. Gente, o campeonato brasileiro, ele é um campeonato de regularidade e o Cruzeiro está cumprindo fielmente. O Cruzeiro tem sido regular até aqui, joga mal todos os jogos. O Cruzeiro tem uma ótima regularidade, joga mal em todos os jogos. Derrota, empate. 9 pontos disputados, apenas 1 ponto conquistado. E esses pontos, gente, esses 8 pontos, não voltam não. Não tem como buscar lá na frente não. Perdeu. Agora, na minha opinião, tá? Aí eu vou falar sobre o Tite. Eu acho que chegou a hora de pensar algo novo, tá? Eu acho que chegou a hora de mudar. E um detalhe que eu falei aqui com a bola rolando. O Cruzeiro jogou no lixo ano passado, o início da sua temporada, quando tomou a decisão de manter o Diniz para iniciar a temporada, né? Aí teve 3, 4 jogos que foi mandado embora. O Tite chegou e ele só fez piorar o que o Cruzeiro tinha do ano passado. O Cruzeiro tinha uma defesa segura, não tem mais. O Cruzeiro tinha uma transição rápida, não tem mais. O Cruzeiro tinha marcação, pressão, não tem mais. O Cruzeiro era um time valente, hoje não é mais. O Cruzeiro tinha poder de reação, hoje não tem mais. Né? Então, assim, todas essas... O Cruzeiro era um time que a gente até ficava surpreso, tipo assim, como é que esses caras estão aguentando correr? Porque todo jogo, eles se matam uns 90 minutos. A gente fala assim, vai matar o Lucas Silva, vai matar o Romero. Hoje, time morto fisicamente. Sabe? Então, assim, eu não estou vendo melhora, eu não estou vendo evolução. Então, eu acho que pro Cruzeiro seria melhor pensar algo diferente, com o Tite seguindo o caminho dele e sendo feliz para lá. E uma outra coisa que tá ficando muito estranho, é essa relação do Tite com o filho dele. Porque tem horas que parece que quem é o treinador de fato é o Tite. É o Matheus, né, que é o filho do Tite. Uma coisa que acontece muito hoje em dia, nos treinamentos, é a comissão técnica, os auxiliares, comandam sim, boa parte nos treinos, sob orientação do treinador, aí quando chega naquela parte tática e tal, não sei o que lá, o técnico assume. Isso é uma coisa comum, tá, gente? Comum. Por exemplo, na época do Mano Menezes, eu cansei de ver o Sidney Lobo, que era auxiliar, comandar praticamente o treino inteiro e o Mano vinha no final. Isso é normal. Mas no jogo, o técnico é o técnico. E hoje, nós tivemos ali algumas impressões que parecia que quem era o técnico era o Matheus. Nas duas paradas técnicas, quem conversa, quem dá o esporro, quem é o Matheus e não é o Tite.
Sabe? Então tá uma coisa estranha essa relação do Matheus ali com não sei se ele é auxiliar ou se ele é o técnico, e isso deixa os jogadores confusos, né? Deixa sem comando. Então, pra mim, hoje, né? Tô falando muito, mas é porque eu tô chateado. Pra mim, hoje, eu trocaria o treinador. Sabe? Eu pensaria algo diferente pro Cruzeiro não jogar a temporada no lixo. Porque, gente, vou falar pra vocês de verdade, tá? Esse futebol que o Cruzeiro tá jogando aí, classifica na fase de grupo da Libertadores, um time que tem dificuldade para ganhar do Betim, um time sem vitórias no Campeonato Brasileiro, um time que quando faz as alterações parece que vira um time de pelada. Então, eu acho que chegou o momento do Cruzeiro conversar, reavaliar e pensar algo diferente, tá? Eu mudaria o treinador já por hora. Está muito ruim. E a torcida do Cruzeiro tem todo o direito de estar preocupada. Nação Azul, gostou do vídeo? Então já deixa aquele like para fortalecer o canal e se inscreve no China Azul Raiz para não perder nenhum corte com as principais notícias do Cruzeiro. Aqui você fica sempre bem informado sobre o nosso cabuloso. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Tamo junto!